Então pronto, a gente já deu um tempozinho aí. Quem chegar depois vai conseguir pegar essa gravação. Então vamos lá, para falar desses 4 meses, né? A gente vai ter nesse primeiro mês, é uma coisa que eu acho que é muito importante, é vocês entenderem como é que vai ser essa lógica do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e até o quarto mês. E isso é o que vai orientar muito também o trabalho de vocês, junto com os mentores júniores de vocês. Que tem, deixa eu ver aqui, de mentor júnior, a gente tem aqui Gabriel, vamos ver quem é que tá aqui também. Magno tá por aqui também. Acho que a gente só tá com o Gabriel e Magno por enquanto. Gabriel Magno, não sei se Thaíli. Arthur também tá. Arthur, acho que Thaíli não tá aqui, talvez ela esteja em aula da Tem faculdade. Thaíli, mas quem mesmo? Tem Thaíli e... Tem mais qual o outro último mentor? Deu um branco. Ajuda aí, galera, pelo amor de Deus. Magno, Thaíli... Deu um branco, galera. Edson, boa. Então vai ser feito dessa forma, né? A parte da mentoria. Então, o que acontece? A gente vai ter as figuras dos mentores sêniors e os mentores júniors. Os mentores júniors são as pessoas do dia a dia de vocês. Então, a gente tem uma coisa que a gente quer avisar para vocês, é que todos os dias vocês terão que fazer pelo menos um pequeno relato do que foi executado. E isso é a primeira rotina que a gente vai ter, né, Vi, no nosso dia a dia, que é o que é que vocês conseguiram avançar de ontem para hoje, certo? O que é que vai ser feito de hoje para amanhã e se vocês têm algum empecilho que vocês precisam passar isso para o mentor júnior de vocês. Essas são as 3 perguntas essenciais que a gente quer que vocês respondam praticamente todos os dias. Se não conseguiu avançar em nada, não é um problema. Você só precisa comunicar. Você não pode deixar as pessoas que fazem parte do seu grupo sem essas comunicações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para explicar para vocês, é que... É difícil no começo pegar esse embalo, mas é importante porque todo mundo acaba se comunicando e sabendo em que pé cada pessoa da equipe tá, principalmente os líderes. E não somente os líderes da equipe em si, que são os mentores júniors, mas também os sêniors e a gente da coordenação, tá? Então, por exemplo, se você tem lá 3 tarefas para você fazer dentro daqueles 15 dias, que é a duração, né, da sprint, e você deixa para fazer, sei lá, tudo no final de semana. Tudo bem. E aí nos outros dias você não vai fazer nada, ok, mas aí comunica que é isso que tá acontecendo, tá? Porque vai que de repente isso mude, você acaba fazendo no meio da semana, enfim. A gente só quer entender como é que vocês estão se organizando, tá? E organizando o tempo de vocês. Exatamente. E aí eu vou... Inclusive, cabe também, dentro desse relato, não somente no ponto de vista de execução mesmo da tarefa em si, mas as trocas que vocês têm. Então, por exemplo, você não fez nada específico daquela tarefa, né, de mão na massa. Mas vocês, enquanto grupo, tiveram alguma reunião, ou vocês trocaram mensagens no WhatsApp e foi definido isso ou aquilo. Isso também conta para esse relato, tá? Então, vocês compartilham isso com a gente também. Perfeito. E aí, então a gente vai ter essas rotinas diárias, mas além dessas rotinas diárias, também haverão ciclos quinzenais. Então isso é uma coisa que é muito importante dizer para vocês, é que a cada 15 dias, né, Vi, a gente vai ter um ciclo de entregas que precisa ser... Ele é planejado a cada 15 dias, e nesses momentos de 15 dias a gente sempre vai sempre tentar botar mentores seniors, e eu e Vitória, com certeza, a gente vai estar participando dessas reuniões quinzenais, certo? Mas, pontualmente, vocês poderão solicitar tanto mentores seniors, como também os agentes da coordenação, para qualquer questão que precise ser resolvida no dia a dia. A gente só pede que vocês também tentem fazer essa comunicação junto ao mentor júnior de vocês. Então, se tem um mentor júnior que está acompanhando, peça para ele solicitar essa aproximação. Então, ele que vai fazer essa comunicação, de se te pedir algum suporte e tal. Claro que se houver algum ponto, aí muito importante, se houver algum ponto de dificuldade que vocês estejam tendo com o mentor júnior de vocês, comunica diretamente a gente, certo? Pode, não tem problema nenhum. Vitor, tô tendo uma dificuldade de comunicação com o meu mentor, que tá acontecendo tal coisa. Não é um problema, só fala diretamente com a gente da coordenação que a gente vai estar atento. Mas a ordem natural do processo é conversar primeiro com o júnior, para depois o júnior definir qual é o melhor caminho. Se vai ser chamar um mentor sênior, se vai ser chamar coordenação, aí vocês podem solicitar diretamente a ele. Caso vocês querem fazer também direto, não é um problema.
mas o caminho correto, certo, é conversar primeiro com o mentor júnior de vocês. Ele está ciente de tudo que está acontecendo. Prática. É uma boa prática. É uma boa prática, inclusive no mercado. Então, se a gente também tem essa função aqui no berçário de prepará-los para esse mercado, é bom que vocês já comecem a se habituar com isso, porque é normalmente como funciona. Até para não se perderem informações. É fazer com que tudo esteja centralizado e que o líder ele tenha o entendimento do todo, né? Que ele saiba de todo o contexto. Mas o inverso também acontece, tá? Caso o mentor júnior ele tenha alguma questão com o executor, ele também vai comunicar pra gente entender o que está acontecendo. Porque às vezes o mentor júnior ele pode ter alguma dificuldade de relacionamento. Que é natural. Que é natural, tá? A gente tá lidando com pessoas. E aí a gente tá aqui sempre para dar esse suporte, beleza? Retirar qualquer tipo de empecilho, né? Qualquer coisa que esteja bloqueando o processo de vocês poderem desenvolver o melhor trabalho possível. Esse é o nosso trabalho aqui. Agora, de forma muito objetiva, essa etapa de mentoria, cabe a ela a validação da ideia, o desenho do modelo de negócio e a primeira validação do negócio. Eu não vou falar muito de protótipo, de MVP agora, porque isso é outro assunto. A princípio, a gente está lidando com o negócio, independente de qual seja esse protótipo ou de qual seja o MVP. Então, vamos focar no negócio, tá? Lembrando, o MVP é mínimo produto viável. Boa. Certo? Isso. Ou seja, como é que a gente consegue preparar alguma coisa para ele inicialmente já conseguir entrar no mercado? Ou pelo menos a gente poder botar esse produto na rua. Certo? Então, a gente diz assim, a mínima entrega possível para aquele negócio ir para a rua. Isso. E aí, o que acontece? No final da mentoria, né? Lembrando sempre disso, validação, desenho do modelo de negócio e primeira validação do negócio. Aí, no final, o que vocês precisam ter para entregar, Vitória, no final dos 4 meses, o que é que eu preciso entregar para dizer que eu concluí o berçário? O MVP. Então, você precisa ter um mínimo produto viável. Seja ele serviço, seja ele plataforma, seja ele produto de item, como é o caso das velas, por exemplo. Mas você precisa ter isso aí feito, desenhado, bonitinho, pronto para ir para o mercado, tá? Ou ter o primeiro teste de mercado. O que significa teste de mercado? Alguém vai comprar e alguém vai testar essa compra. Então, sabe, sei lá, essas polêmicas de internet. Vou usar um exemplo aqui bem trivial, assim. A blogueira Boca Rosa ou Virgínia lá da Wepink, Virgínia lá da dancinha, ela lança uma base que vai pro mercado. Na verdade, antes já lançou o MVP, tá? Antes de vocês receberem aquele produto, as meninas que estão aí de plantão receberem o produto, o MVP ele já existiu antes. Outras pessoas testaram, pessoas da equipe, um teste controlado, né, que a gente fala. Mas é como se fosse... quando se fala validação de mercado, é quando você lança para o público geral. Então, alguém vai realmente comprar e vai dizer, ó, caiu uma gotinha de água, derreteu o produto todo. Então, vocês vão pegando esses feedbacks depois da primeira validação do mercado, mas isso é um bônus, tá? A princípio, vocês só precisam finalizar o berçário com um MVP. Se vocês tiverem tido uma primeira venda, show de bola, mas é um bônus, tá certo? A gente sabe que tem projetos, isso foi uma dificuldade que teve na primeira turma, que tinha algumas coisas que eram soluções muito tecnológicas, assim, que a gente chama de deep tech, né? Ou seja, uma coisa que tem uma complexidade na forma como é entregue isso, né? Mais profunda. Deep, né? E aí, nesse sentido, não conseguia necessariamente vender esse produto em 4 meses. Então, ele precisa ser orientado também a validação de mercado. Ou seja, como a gente consegue dizer que se tem demanda real para aquele tipo de produto. Detalhe, se você não conseguir vender, não significa, por exemplo, vocês vão se lançar aí na competitividade, né, entre si. Eu vou... Já que esse desenho aqui do meu negócio, eu não vou conseguir vender em 4 meses, então eu vou mudar ele, mas eu só vou mudar por conta disso. Não, galera, não necessariamente. Se realmente valer a pena, mas só precisa de um tempo mais para desenvolver, confiem no processo. 4 meses é pouco tempo, tá? Por isso que a gente fala que a entrega final de vocês é MVP, porque é pouco tempo para se desenvolver
qualquer negócio que seja, tá? Alguns são mais simples, outros não, mas não desistam só por essa razão. Tá certo? Outra coisa que a Vitória falou aí sobre a competição, né? Isso é uma coisa que acabou acontecendo no... Foi um pedido da secretaria adicionar 2 equipes na etapa final, né? Para avançar para essa final. A princípio isso não teria no momento do programa, mas aí a gente teve que desenhar. Porém, a gente não quer perder uma essência, que eu acho que é muito importante para a gente, que é colaboração. Pode existir uma coopetição. O que é que significa coopetição? É que vocês podem colaborar, na grande maioria das vezes, mas em especial, se os produtos em algum momento eles tiverem alguma semelhança, alguma coisa assim, pode haver algum tipo de competição, mas o interessante é fazer com que tudo seja muito fértil. Uma coisa que a gente fica muito, muito, muito feliz que aconteceu na primeira turma é que houve muito mais colaboração. Na verdade, não houve nenhum tipo de competição, não foi, Vi? Entre os grupos, era aquela lógica assim, quem tiver mais bem preparado, quem vai avaliar isso é o mercado, é os mentores, é a banca avaliadora, não é a gente aqui que vai estar tentando atrapalhar o processo de crescimento de cada um. Então a gente quer que vocês participem e vocês sejam uma figura ativa no crescimento dos outros grupos. Isso é uma coisa muito importante. Então, assim, se você percebeu que tem alguma coisa lá naquele grupo que você poderia ajudar, se a gente percebeu isso foi uma coisa muito importante, inclusive como um critério de desempate, não foi, vida, de escolher os mentores júniores. Pessoas que demonstraram alta capacidade de colaboração. Chegou lá, mostrou que via aquele ali e chegou junto e quis já ajudar o problema, quando não era um problema só seu. Não era um problema seu, na verdade. Era um problema que era do grupo, mas você viu que aquilo dali você poderia ser útil e a pessoa chegou junto. Se houver esse tipo de interação, a gente fica muito, muito feliz com isso. E isso vai fazer com que todos os projetos cresçam muito mais. E vocês ficam mais competitivos. Uma coisa que é muito legal de quando se tem um ambiente fértil é que quanto mais um grupo cresce e o outro está junto com ele, o outro também cresce. Então vocês elevam a régua. Quanto mais vocês colaboram um com o outro, maior a probabilidade de vocês terem melhores produtos. O time se fortalece muito mais. Inclusive, a gente recomenda, né, que os mentores júniores, eles se conversem entre si. Agendem reuniões a todo final de sprint para saber, como é que foi contigo? E vocês vão trocando dicas, né, de como vocês estão dirigindo aí esse desenvolvimento aí da solução. Vamos falar agora da primeira sprint, então? Vamos. Uma coisa, galera, que eu queria dar de dica também para vocês, inclusive para os mentores júniors, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, de forma mais aprofundada, inclusive junto com os seniors, mas revisitem o plano de trabalho de vocês. Né? Lá no plano de trabalho que vocês assinaram, lá tem uma descrição da proposta de vocês, no Ideaton, do que era no Ideaton. Então, quando você se esquecer, poxa, o que é minha proposta? Usem esse plano de trabalho, usem também aquele PDF que vocês mandaram, lá tem até mais informações do que no plano de trabalho, mas tem um tópico específico no plano de trabalho que eu quero chamar a atenção, que é o cronograma. Lá tem um calendário mesmo, com todos os meses da mentoria, iniciando em novembro e acabando em fevereiro de 2026, e tem lá quais são as etapas. Então, quando vocês ficarem meio perdidos de para onde é que eu vou, qual caminho eu devo seguir agora, nesse estágio, você recupera no cronograma de atividade. Claro, obviamente, vocês vão ter o suporte da gente orientando. Mas vocês terem essa noção, né, já com vocês, de autonomia mesmo, de um material lá agora, nessa primeira quinzena, né, que cada sprint dura uma quinzena. Sprint significa um ciclo, certo? É um ciclo de tempo, ou seja, sprint é um termo que é usado muito para corrida, certo? Então, na lógica de corrida, por exemplo, eu sou ciclista, e aí adaptaram muito dos conceitos de corrida para um método de trabalho. Isso é uma coisa que vocês vão ver muito se vocês forem trabalhar na área de inovação, tecnologia, alguma coisa assim, que é sprint. E esse sprint, na verdade, significa um ciclo de tempo curto que todo mundo tem que correr ao máximo para chegar naquele momento final, naquele tempo final, com todas as entregas feitas. Certo? Então, o ciclo da gente, né, dessa sprint é de 15 dias. É um resultado num curto período de tempo. O quanto máximo eu consigo entregar do que foi me pedido, né, em 15 dias. Mas para isso precisa de quê? De planejamento.
Então, não é somente um período, né? Um período em que há um planejamento a ser seguido, tarefas a serem seguidas. O que a gente faz para vocês é dar esse guarda-chuva principal de norte. De, vocês estão nessa fase e essas aqui são as tarefas macro, que a gente fala que são as construções. Dentro do Incubem, a gente vai chamar de construções. Enfim, inclusive falando de Incubem, a gente deve entregar para vocês Uma o plataforma, acesso, né? Uma né? plataforma própria para gerenciamento de todo o projeto de vocês, né? O O que acompanhamento. significa o gerenciamento do projeto em si? Eu sei que nem todos vocês podem ter usado uma plataforma como essa antes, mas basicamente vai se ter um quadro na tela. Quem aqui já usou o Trello? Só para saber aqui, Trello... Reajam aí com os barulhinhos. Notion, levanta a mãozinha aí, quem já... o pessoal Henry já já usou. usou, Mariane também. Quem mais é eu? Vilma. Wilma, Arthur também. Yara. Ah, que massa. Então tem uma galera aqui que já... Agatha também, Gabriel também. Gabriel tá achando que sim. Léo também. Mas, Massa. basicamente, vocês vão ter em algum lugar a lista, né, de coisas para se fazer, tudo bem planejado, dizendo quem vai ser o responsável, para qual o objetivo final, tudo lá bem montadozinho. E depois um quadro com várias colunas. Normalmente a mais básica Ouvi, deixa eu fazer o seguinte, essa parte a gente pode até, na segunda-feira, tá marcado, certo? Aí eu vou querer até abrir essa nova agenda com o pessoal, segunda-feira a gente vai ter no mesmo horário, por volta das 6, 7 horas, eu queria saber se fica bom esse horário das 6 ou se a gente pode fazer às 7 horas na segunda-feira. Pode ser até na terça, se vocês acharem melhor. Acho que a gente tinha visto alguma coisa na terça, acho que terça-feira rolaria também, né? Uhum. A gente pode fazer essa enquete para ver se fica melhor na segunda ou na terça. Mas o que acontece? Na segunda e na terça, a gente vai tirar um dia específico para dar todas as explicações de como vai funcionar a ferramenta de gerenciamento de projeto. Ah, então show. Certo? Então, para a gente também não entrar muito nessa seara, para não ficar muito abstrato, né? demais, a gente Porque pode mostrar na prática. Eu ia descrever mais ou menos como é a coluna, mas basicamente tarefas por fazer, fazendo e feitas. A mais básica tem essas 3 colunas. E a gente vai liberar os acessos na terça-feira, vai mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta e tudo mais, para a gente conseguir saber. O que eu peço nesse primeiro momento, não utilizem plataformas externas, certo? Não vão agora usar Trello, eu sei que no momento de planejamento pode ser útil, mas use outras ferramentas, por exemplo, pode ser que vocês possam pegar um documento, certo? No próprio Google. E fazer uma lista. E faz uma lista de coisas que vocês querem fazer. E depois vocês tentam priorizar, assim, para esse ciclo aqui de 15 dias, como bom até como material backup. Um material de backup, exatamente. Então, vocês vão ter tudo bem documentado, que é outro assunto, mas pro relatório final isso vai ajudar muito, né? Não, galera que precisou fazer aí o relatório final. Ter isso documentado, bem... Ajuda muito, tá? E aí, enfim, mas basicamente vocês vão receber aí esse assunto, vocês vão receber esse acesso na segunda-feira, mas por enquanto usem o final de semana para listar aí e desenhar como vão ser essas tarefas, tá? Mas a princípio o que vocês vão focar deixa eu ver aqui, vocês vão imergir no desafio, ou seja, lembra o desafio de Daton, a ODS que você quis atender? Ok, você vai ter que se debruçar sobre ela. O que as pessoas estão fazendo em prol desse desafio? Por quê? Isso vai te ajudar a ter norte, porque às vezes você está achando que é uma coisa que não é. Não é muito bem por aí o caminho, tá? Então, sejam aprendizes e curiosos. Então, se debrucem sobre os problemas que vocês irão resolver, tá? Entendam de fato como se comporta aquele problema. Ou seja, traduzir tudo que vocês conseguiram executar em 1 hora, né, que era o tempo lá do hackathon. Toda a pesquisa que vocês fizeram sobre o que era o desafio, vocês vão ter que fazer agora aprofundada. Baita pesquisa, tá? Inclusive, tiveram equipes da turma passada que precisaram realmente ir atrás de artigos científicos. E a gente estimula muito isso. Por quê? Porque o que vocês acham nos sites comuns já está ali filtrado por alguém. Claro, você ganha muito tempo, mas você tem uma riqueza muito maior de informações se vocês acessam artigos científicos. Então, e é uma leitura que eu acho que é uma leitura que, inclusive, ajuda vocês na área acadêmica, inclusive.
né? Para vocês entenderem como trabalhos científicos são criados. E para aqueles que não tiverem tanta ciência por trás, às vezes os Às vezes processos não é uma precisa. pesquisa muito bem feita. Certo? Então, Com várias fontes, de onde você tirou, por que você está usando aquela referência. Então, são várias coisas aí que vocês podem considerar importantes para vocês aprenderem. Em especial, tudo que for indireto. Ou seja, às vezes você consegue encontrar muito facilmente algum competidor direto, alguém que está fazendo alguma coisa muito parecida, só que em outra região. E às vezes você não vai encontrar tanta referência, e aí você vai procurar coisas similares. Ou seja, ó, ele tem uma coisa que ele faz que é relativamente parecida com o que a gente quer fazer. Mas aí isso é depois. Primeiro vocês vão focar no desafio que vocês escolheram no Idatom. Depois vocês vão focar no problema específico que vocês escolheram. Qual é? Beleza, eu quero atender, por exemplo, como é o caso da Esturiu. Eu quero falar sobre educação básica, que era lá o tema da ODS. Mas o problema em si que vocês resolveram não era sobre a educação geral de todo mundo, era sobre matemática, né? Então vão pesquisar depois que vocês pesquisaram sobre tudo que é feito para a educação, né? Ou melhor, sobre quais são os problemas que a educação tem, a educação básica. Vocês agora vão focar no problema matemática, aprendizado com matemática. E aí depois vocês vão fazer um benchmark, que é um termo que a gente usa para pesquisa de mercado, que é onde vocês vão pesquisar as soluções, né? Parecidas com o que vocês estão fazendo, ou iguais ou parecidas, tá? Essa fase, galera, é isso mesmo. É pesquisa, é vocês se aprofundarem, porque tem uma coisinha chamada dado, que é super importante, né? E que ele tá aí pra gente usar. Então, vai ser realmente um momento para muita pesquisa e para vocês se aprofundarem sobre o que vocês estão fazendo. A gente diz, assim, que quanto mais você conseguir compreender onde você está se metendo, melhor é. Certo? Então, assim, uma das coisas que pode acontecer é chegar numa banca avaliadora e o pessoal vai perguntar: mas eu vi um cara que faz a mesma coisa, e você fica assim com a cara estatalada porque você não tinha percebido, você não tinha pesquisado. Então você está querendo... Inclusive é muito comum que você diga assim: porque minha solução é super inovadora. Aí a pessoa que vai estar na banca vai dizer: não é não. Eu tenho duas aqui que às vezes o cara é sócio de uma parada que faz igual o que você faz. Então, assim, por isso que é importante vocês entenderem qual é o problema, ver quais são... Até para dar tempo de mudar a rota. Até dá para dar... Porque o que acontece? Nem todas as soluções que foram apontadas aqui, a gente está pedindo para vocês manterem nesse mesmo eixo, não. Até o final. Vocês podem mudar. Se a gente... Agora, claro, não vai dar um cavalo de pau sem nenhuma boa justificativa. Você tem que ter um bom diagnóstico, um bom embasamento para decidir uma mudança de rota. A gente pensa que, por exemplo, você está indo por uma estrada, mas às vezes esse caminho aqui não faz muito sentido. Você tem que dobrar um pouquinho mais para a direita. E aí você tem que dobrar um pouquinho mais à esquerda. Depende do que você vai encontrando de desafios ao longo desse processo. É normal, certo? Então a gente pede para vocês terem esse cuidado. Então, nos primeiros 15 dias, né, Vi? Vai ser um momento de muita pesquisa, momento de encontrar quais são os problemas que tem no mundo, quais são os problemas locais, regionais, né? E, principalmente, quem são os competidores, quem é que está fazendo coisas similares, o que é que você pode encontrar de mercado. E números também, ou seja, qual é o tamanho do mercado que você quer atingir, de que forma a gente consegue extrair o máximo possível de informações que poderão ser úteis daqui para frente. A gente vai sugerir para vocês 3 construções, que são as ideias macro. No começo eu vou ficar falando construções e ideia macro para vocês terem uma noção. Ou melhor, tarefas macro, para vocês terem uma noção que tem coisa depois por baixo, tá? Que são as subtarefas, digamos. Então, a gente vai passar aí para vocês... Nos primeiros 15 dias, né? Serão... Tô em dúvida aqui se vão ser 4 ou 3. Mas eu vou passar aqui para vocês essas 4 ou 3 e que vão ser iguais para todo mundo nesse início. Mas aí, se o líder ele entender que não faz tanto sentido. Não faz sentido entrar naquela hora e que é melhor entrar na próxima quinzena. Tipo assim, eu acho que pode entrar 3 dessas, ou 2. A decisão é do líder, tá? Do líder e da equipe. Porque se de repente vocês tiverem muitas subtarefas, realmente fica muito grande o escopo. Então, cabe a vocês definirem se vai entrar nessa sprint ou na próxima. Mas a nossa sugestão é essa, tá? E aí vocês ficam livres para poder adequar. Quais são, Vi? Que é
Imersão no desafio, que aí é quando vocês vão revisitar o problema na raiz, vocês vão definir o escopo do desafio, levantar quais são as premissas, né, do que engloba aquele problema, dores, desejos, o comportamento do público em relação àquilo. Depois vocês vão, isso é uma, né, que é a imersão no desafio. Eu vou depois listar para vocês e mandar lá no grupo. Depois é pesquisa, no grupo não, no Discord, na verdade. Depois é pesquisa e levantamento de dados. Então, vocês vão fazer entrevista, isso pode ser por formulário, questionário, pode ser até presencial. Vocês vão atrás de dados públicos, acadêmicos. Conversar com gente na rua. Entender tendências. Ligar pra gente. Vocês vão entender tendências, indicadores, que é isso normalmente, quando se fala de tendência, já é um material que já está mais filtrado. Já foi alguém que leu vários artigos e concluiu que essas são as tendências. Então, mais ou menos isso. Mas aí você define se você vai querer marcar reunião com gente que tá naquele problema. Eu acho que é muito importante. A gente vai também dizer o quê? Como vocês que vão fazer. E o benchmark, que é o mapeamento das soluções. É quando vocês vão ir atrás das soluções existentes, locais, nacionais, internacionais. Vocês vão analisar o modelo de negócio, as funcionalidades, o preço, o público. Vocês vão comparar forças e fraquezas daquela solução. Por exemplo, isso aqui é muito bom, mas se eu puder fazer críticas com relação a isso aqui, eu faria essa. Tá? E às vezes não é nem você que define, às vezes já tem alguém que fez uma análise daquela solução. De repente é alguma coisa que é mais famosa. Por exemplo, quando tem às vezes ferramentas muito grandes, você consegue encontrar críticas ou avaliações na internet, sabe? De quem está usando aquelas plataformas e tal. Reclame Aqui, Twitter. Twitter é ótimo. Os próprios sites. Então vocês vão encontrar inúmeras críticas, não somente de especialistas, mas dos usuários e do público em geral, tá? E aí vocês vão poder também comparar forças e fraquezas, que eu já falei, e identificar lacunas de mercado. O que significa isso? Oportunidades. Então, existem todas essas opções, mas ninguém até aqui pensou nisso exatamente. E é aí que eu vou entrar, entendeu? Ou se não, e novamente, na escala local, nacional e internacional. Vocês vão sempre ter em enfoque essa escala. Porque, beleza, você vai estar falando no grau internacional. Tá, mas e na sua cidade, que são... Né, se for um serviço que ele é muito presencial, ele não é online, você tem que focar nas pessoas da sua cidade. Só que lá ali faz sentido para elas. E por aí vai. E, assim, uma dica que eu dou, ainda em especial para quem está começando a empreender agora, né? Talvez seja os primeiros projetos de vocês, a maioria das vezes, as soluções que vocês vão trabalhar, e eu acho que isso vai acontecer muito com o que eu já entendo, que eu já estou vendo enquanto projeto de vocês, é que é melhor você buscar referências de projetos que estão acontecendo em outros lugares e tentar, ao máximo, aprender com eles. Certo? Então, em especial, projetos internacionais. Então, se você encontrar alguma referência internacional de um projeto bem sucedido que está fazendo alguma coisa e tentar regionalizar o máximo possível esse projeto. Sabe? Então, isso faz estudo de caso, exatamente, Mariana. Show, Mari. Então, fazer um estudo de caso do que eles estão fazendo lá fora e que a gente possa adaptar ou melhorar ou incrementar algo para o nosso território. Então, às vezes, a minha dica de principiante se você puder, ao máximo, pegar os aprendizados do outro para, antes de você querer mudar o mundo e fazer uma coisa extremamente inovadora que ninguém nunca fez nada parecido, faça algumas adaptações de coisas que estão dando certo? E aplique isso no contexto local. Eu acho que isso é uma dica inicial que eu daria. E aí, no final, vai se ter, né, quando vocês concluírem essa etapa, dessas três etapas, que são essas três tarefas macro, vocês vão ter que sair com um resultado que é as hipóteses. A hipótese do problema, a hipótese de quem vai ser o cliente de vocês, a hipótese da proposta de valor e do modelo de negócio. Ou seja, qual é o problema, o público, a solução e o modelo de negócio. Mas é só uma hipótese. Mas não é nada estruturado ainda. Não, acho que não.
Então, mas eu tô falando no final, quando eles concluírem isso, a próxima fase na vai ser próxima. para validar. Tá, Isso, na próxima, na verdade, vai ser para começar a construir, não? para começar a construir. Tá. Começar a Então, construir o modelo de negócio, isso. estruturar isso. Vocês vão ter com base em todas as informações e dados que vocês coletaram. Então, só tô aqui dando mais uma ideia mesmo de qual vai ser o passo seguinte, tá? Mas aí nessa primeira sprint, nossas sugestões são 3. Aí vou mandar para vocês. Acho que a gente finalizou essa parte do que a gente vai fazer nos próximos 15 dias. Elemento importantíssimo. O que é que vai acontecer? Assim que vocês terminarem isso, nos 15 dias, os mentores seniors vão pegar essas tarefas e vão avaliá-las. Isso é muito importante. Então, a gente vai dar um ponto, é como se fosse assim a qualidade daquela pontuação para as atividades que estão sendo executadas. Isso diretamente na plataforma do Incubem. Então, o que acontece? Daqui a 15 dias, vocês têm que atualizar e botar tudo que vocês conseguiram concluir para ele poder avaliar diretamente na plataforma do Incubem. Tá certo? Então, vocês vão botar todas as evidências, como é que vocês evidenciam que vocês entregaram aquelas tarefas, em especial através de links. Então, outra informação também muito importante para vocês é que, ao máximo possível, utilizem links, certo? Para mostrar as comprovações das evidências de vocês. Os mentores júniores vão ajudar vocês a estruturar bem esses links. Vai anexar um documento PDF, evita Google Docs, tá? Em evidência, sim. Melhor um PDF. Não. Porque ele não pode ser um arquivo para evidência. Eu acho que no Incubem só entra links. Não, mas um link de um PDF. O link do PDF, sim. Porque entre vocês, equipe, usem muito Google Docs, ferramentas abertas que vocês conseguem trabalhar ao mesmo tempo online. Então, planilha do Google, no mesmo arquivo, planilha do Google, Canva, Google Docs. Inclusive, se vocês precisarem do acesso do Canva, me procurem que eu cedo para vocês o acesso, tá? Para vocês construírem aí o material para rede social, para apresentação de PowerPoint, enfim. Outra coisa importantíssima é sobre utilização de ferramentas de comunicação. Pediremos encarecidamente que vocês abandonem ou evitem ao máximo a utilização de WhatsApp para comunicação de tarefas de grupo, certo? Então, por quê? Queremos que vocês, a gente vai criar nesse exato momento aqui, certo? Aí vi. Acho que era importantíssimo. A gente vai criar aqui os grupos. Me passa o nome aí dos grupos só para eu conseguir aqui. Eu faço depois. Tu faz? Tá. Que a gente adiciona e, inclusive, a gente bota também o tag de função para cada uma das pessoas que fazem parte daquele grupo. Certo? E aí a gente vai... E vocês vão ter seu canal de comunicação, ou seja, é um canal de comunicação aqui no Discord, dentro desse canal do Berçário de Empreendedores, para a gente conseguir ter acesso. O porquê isso é relevante? Porque qualquer coisa que a gente precise depois dar uma olhada no que vocês conseguirem executar e saber como é que está o andamento das coisas, vai facilitar muito a comunicação da coordenação e dos mentores seniors, certo? Para conseguirem participar. Até qualquer coisa que a gente precise envolver e buscar o histórico anterior, vai ajudar muito a utilização do Discord. E a gente também vai conseguir encontrar os pontos de engajamento de vocês. Ou seja, quem é que está mais engajado. No futuro, se esse programa aí adiante, quem são as pessoas que tiveram mais destaque. A gente vai saber exatamente porque as pessoas que se envolveram mais, a gente consegue mapear ela dentro das utilizações dos canais. Tá certo? Então, Incubem vai ser feito entre segunda e terça-feira. A gente faz um treinamento do Incubem. E a partir de hoje, a gente pede para que vocês utilizem o canal do grupo de vocês que vai ser criado e que vai estar disponível para vocês acessarem. A princípio, a gente vai deixar esses canais bloqueados para os outros grupos. Né, Vi? Então, só você, o seu grupo, os mentores júniors, mentores sêniors e coordenadores é que vão ter acesso. E as pessoas das plataformas também. Então, por exemplo, a equipe do Incubem, que qualquer coisa técnica que vocês tenham algum problema, a gente também pode tentar resolver por lá. Apesar de já ter um canal específico para tirar dúvidas, tá? Mas enfim, então são essas pessoas que vão ter acesso às informações que está acontecendo no canal. Beleza? Vi, mais alguma outra coisa? Acho que não. Inclusive, agora é só acho que fazer os encaminhamentos. Conseguimos aí acabar a reunião um pouquinho mais cedo. Eu só queria, na verdade, abrir espaço para dúvidas. Para dúvidas. Não, acabar que eu digo nossa parte. Nossa parte, Dúvidas, pessoal, vamos lá. Falamos, mas agora é a hora de vocês... Agora é a hora da verdade. Dúvidas, esclarecimentos, pontos. Fala aí, Léo, por favor, fica à vontade. Como é que está essa parte de análise de mercado?
Então é de boa. Ficou tudo bem fechadinho, bem amarrado. Ah, legal. Massa, 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 massa. Show de bola. É, teve uma falhazinha aqui, mas eu acho que ele tá tranquilo em relação a essa questão das etapas aí, né? Então, ótimo. Mais algum comentário, alguma observação que vocês queiram fazer? Uma dúvida. Fala aí, Magno. Inclusive, eu acho que caso não seja respondido agora, também tem pressa, né? Esses comentários também vai ter esse Não, por período de favor, 15 dias o mais pra aberto possível. Fala aí. estruturar tudo isso e para apresentar para os mentores. Eu queria saber como é que vai funcionar meio que a divisão dos mentores. Pelo que eu havia entendido, ia ficar meio mais fracionado essa questão dos mentores, não ia ficar tão limitado quanto era antes. Por exemplo, no mentor da equipe, no outro ciclo era Caio e a nossa não era com Caio. Não que limitasse essa forma mais, mas era uma coisa mais específica. Queria saber se vai ser mais dividido ou se vai continuar da mesma forma. Quero sua opinião primeiro. O que é que você acha? Oi? Quero sua opinião. O que é que você acha? Você gosta da ideia de ter um mentor específico para o grupo? Você acha que isso é... Eu queria primeiro pegar uma opinião tua para... Isso é uma coisa que a gente está nesse exato momento discutindo no grupo dos mentores, como é que vai ser essa divisão, certo? E aí, se você também você tiver algum comentário em especial aqui, você, Gabriel, né? Deixa eu ver quem mais está aqui ainda. Edson também está por aqui. Enfim, se vocês tiverem algum comentário em relação a essa dinâmica de utilização dos mentores, ótimo. Eu tenho aqui um comentário a fazer, inclusive, caso não consigam ouvir alguma parte que eu estou falando, pode pedir que eu repita novamente. Eu acredito que talvez seja legal, eu gosto da ideia de ter um mentor específico, mas eu fico muito em cima do muro, porque é tipo você falando que é muito geral e ele não serviu especificamente para você. Eu vou dar um relato agora, sincero. O Caio é uma pessoa bastante atarefada e eu não compreendo 100%. E no ciclo anterior, ele foi muito presente, mas em momentos muito curtos, entendeu? Então, nosso contato com ele não era tão fácil de acesso quanto talvez tenha sido entre outras equipes e outros mentores. Entende? Então, isso, de certo modo, limita um pouco a nossa relação com o mentor sênior em geral. Mas todas as reuniões que a gente teve com o Caio, mesmo sendo mais limitadas, elas foram muito produtivas, sabe? Então, pelo curto período de tempo que a gente teve com ele, digamos assim, uma reunião a cada dias, por exemplo, alguma mensagem trocava e tudo mais, a gente conseguiu desenrolar. Tanto que hoje, desculpa até mudar de assunto, mas o Brota está bem estruturado, a gente está conseguindo rodar direitinho, e tudo isso aconteceu com base nas dicas que ele disse, mas com muita execução da parte da gente também. Então, acho que queria ouvir também um comentário do Gabriel, de Arthur, né, para saber aí um comentário deles também, saber da experiência deles com os mentores, para saber se teve algo parecido, se tem alguma coisa a questionar. Alô, tá saindo aqui o áudio? Tá sim, tá bem. Pronto. Eu acho que foi muito importante como foi com a gente, que teve os mentores para cada um, que pelo menos da minha parte, como foi por Aurora, que a Aurora é uma pessoa muito família, assim, foi praticamente sua mãe, né, pra gente. E, tipo, eu acho que até seria bom para os meninos ter, mas está muito claro para eles que pode sim vir falar com os outros mentores e, tipo, mas da nossa parte, agora como mentor júnior, a gente incentivar isso deles, sabe? Tipo, ter os mentores sênior para cada grupo, mas ter esse incentivo de ir atrás, de falar, não, vá, sabe? Quebrar essa barreira de tipo, não, porque a Aurora é do meu e tem Flávio que é do outro grupo e eu não vou lá para, tipo, atrapalhar alguma coisa, sabe? Que eu acho interessante isso, que traz até um certo vínculo melhor com os meninos, com o mentor sênior. Que eu acho que pode ficar também um pouco avulso essa relação, quando você se relaciona com muita gente ao mesmo tempo, de você ter uma pessoa falar, não, esse cara aqui, tipo, ele... É que eu agora perdi um pouco a linha de falar, mas acho que tá conseguindo entender o que eu tô tentando passar. Sim, Tá? sim. Massa, Gabriel. Não sei se Edson vai querer falar ou o Arthur quer falar alguma Alguém coisa pediu também. pra falar, vê aí no chat, por favor. Abre aí. Oi, posso falar aqui rapidinho? Pode sim, Arthur, por favor.
Rapaz, ó, eu achei muito interessante o que o Gabriel falou dessa questão que a gente realmente teve uma barreira, pelo menos o meu grupo, de pensar, tipo, eita, eu senti que a gente precisou de Caio em alguns momentos, só que por Fernanda ser a mentora da gente, acabou que criou meio que um bloqueio na gente, tipo, eita, não vou falar com o Caio porque ele deve estar ocupado com as outras equipes, mas ao mesmo tempo foi importante a gente ter um mentor fixo porque ele buscava entender do projeto da gente e ajudava a fluir melhor. Então eu acho que do jeito que tá, é interessante de manter um mentor e poder ter contato com os outros. E eu acho que a gente, como mentor júnior, deve ter esse papel fundamental de incentivar a equipe a, tipo, tá precisando dele, então a gente vai conversar com esse mentor, com essa mentora, para realmente resolver esse problema. Porque tem que pensar que é uma evolução que vai tentar utilizar todos os mentores no máximo, para abranger todas as áreas. E agora Eu que acho vocês que isso é conhecem. importante. E agora que vocês conhecem todos eles, né? Fica muito mais fácil. Exatamente. Muito bom. Alguém tá pedindo pra falar aqui. Alex teve uma dúvida. Alex, só uma dúvida. No caso de cada integrante do seu respectivo grupo, tem que fazer um relatório durante a semana para fazer... Tá, a gente vai responder isso já. Para falar sobre o que fez ontem para hoje, de hoje para amanhã e outras perguntas que eu esqueci. Massa. A gente fala sobre isso, tá certo, Alex? Rapidinho. Sobre o que a Yara falou, se vai ter por escrito, vai ter por escrito. Eu já tô preparando aqui pra mandar no canal Recursos, aqui no Discord, tá? Boa, tá fazendo aí. Show de vídeo. Mas... Doutor. Fala aí. Posso dar uma opiniãozinha? Claro, Edson. Então, no caso do meu grupo, né, o Lab Cycle, a gente teve uma conexão boa com o Flávio desde o começo, lá naquele final de semana, da mesma forma que teve o pessoal na segunda edição, né? Só que, como eu falei, pra gente, essa conexão aconteceu desde o começo. Aí eu acho que seria interessante, né, para as equipes agora, talvez, assim, umas 2, 3 semanas, cada equipe tendo contato com cada um dos mentores e depois ocorresse talvez um tipo de votação para de cada equipe escolhendo um mentor de qual ele se conectou mais. Que aí todas as equipes poderiam conhecer mais cada mentor. Massa. Interessante. Massa, agora ouvindo todos vocês e fazendo algumas reflexões assim internas que a gente tá... Vamos lá, isso é uma metodologia que, apesar de a gente estar 2 anos testando muita coisa, a gente também quer avançar e aprender coisas novas. E uma das coisas que a gente está interessado agora em testar nessa nova segundo ciclo é essa possibilidade de fazer com que a gente consiga espalhar essa forma de atuar e trazer esse lado da nova liderança que a gente vai descobrindo. Então, a gente tem essa figura dos mentores júniors que é completamente diferente de como vai ser no primeiro ciclo, né? A figura de vocês, enquanto mentores júniors, é completamente diferente da forma como foi estruturado no primeiro ciclo. E por esse motivo, a gente está realmente querendo muito que vocês testem, certo? Essa liderança e a forma como vocês vão se articular com os mentores sêniors. Todas essas opiniões são válidas. Eu não acho que a gente precisa também definir isso agora. Uma das coisas que eu acho que vai ser necessário definir é a avaliação final da sprint. A gente vai dividir entre mentores. Ou seja, a gente quer que um mentor específico avalie aquele grupo, essa é a hipótese final. Mas a forma como vocês vão se envolver com os mentores sêniors pode ser definido por vocês. Eu gosto de deixar livre de acordo com a necessidade de vocês. Utilizem os mentores júniors para decidir qual é o melhor mentor naquele momento inicial, certo? Eu acho que conforme vocês vão conseguindo explorar e trocando mais ideias e ouvindo mais opiniões, vocês podem até, inclusive, marcar uma reunião que vai ter 2 mentores. Não acho que é um problema. Se eles tiverem agenda disponível para vocês, eles poderão também fazer essas reuniões casadas, certo? Mas eu deixo isso bem disponível, portanto, que saibam que a única coisa que a gente vai exigir dos mentores é que eles escolham quem é que eles vão avaliar, certo? Aquele projeto que talvez ele tenha mais expertise para fazer a avaliação. Mas a forma como vocês vão pegar as informações, fazerem os conteúdos, a gente vai testar muita coisa ao longo desse processo. Sim, vamos responder agora as perguntas aqui, né? Sobre Alex. Essa pergunta aqui. Só uma dúvida no caso das informações que vão ser passadas. Alex, isso é uma coisa que a gente ainda não tem as respostas definitivas sobre isso. O que a gente quer testar nesse primeiro momento é que pelo menos haja um relatório
todos os dias que o mentor júnior possa passar para a gente, da coordenação. O que foi feito, quem foram as pessoas que se envolveram naquela tarefa, né? Isso é o mínimo. Se vocês conseguirem se dividir por pessoa, ou seja, não só ter aquela avaliação do que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito no próximo dia e o que é que está bloqueado, que isso pode ser do grupo inteiro, mas também se conseguir fazer isso individual, seria o melhor. Seria o melhor dos mundos que a gente tivesse realmente essas informações sendo passadas lá no grupo do Discord. Certo? E no final da sprint vai ter um relato ali do mentor júnior, realmente resumindo tudo. Quem participou, quem não participou, quais foram as interações, o porquê. Isso vai ajudar muito os relatórios, pessoal. Vocês não têm noção de como é que isso poderia ser útil na hora de fazer um relatório. Por exemplo, eu consigo pegar aquela extrato daquela semana... Final, no caso, no relatório final. Eu posso pegar aquele extrato daquela semana, dos últimos 15 dias, passar para um chat GPT e conseguir fazer uma avaliação de quais foram os principais pontos que pegaram ao longo daquele ciclo. Entendeu? Então, a gente vai conseguir pegar muitas informações se vocês fizerem esses relatos diretamente aí nos grupos. Eu queria, então, sugerir de ser individual, mas, no mínimo, ter que ter o do grupo a cada dia. Certo? Se vocês conseguirem fazer individual, um tanto melhor. Mas eu sei que vai ter dia que vocês vão acabar esquecendo e tal, é questão de prática. Até porque também vai ter dia que não vai ter nada. Vai ter dia que não vai ter nada. Aí você pode dizer assim, de ontem pra hoje não consegui, de hoje pra amanhã eu tô querendo fazer tal coisa, e eu tô bloqueado aqui, que eu não consegui fazer no dia anterior, foi por conta de tal questão. Perfeito. Coisa bem resumidazinha, não precisa ser um relatório grande. É uma coisa assim, bem pragmática mesmo. Mensagem. Uma mensagem só, pequenininha. Que depois vai virar um doc. Que depois vai virar um doc. Vamos lá agora, respondendo Clara. Boa noite, pessoal. Acabei de me atrasando por conta do trabalho. Sem problema, querida. Os mentores vão necessariamente nos auxiliar ou eles serão os nossos líderes? Eles serão pessoas que irão auxiliar vocês. A liderança, a gente quer ver que nasce de forma espontânea dentro do grupo. Certo? Eles são as pessoas que vão estar ajudando vocês no dia a dia. Então, eles são esses mentores que vão estar acompanhando. Mas a liderança, a forma como vocês vão ter autonomia sobre os processos, a gente quer que vocês conduzam. Certo? Então, estou pensando em fazer... A gente quer que vocês avaliem o que vocês estão querendo fazer com os mentores. Certo? Então, Clara, te respondendo e vocês não são tarefeiros dos mentores júniores. Certo? Esse é o primeiro ponto, né, Vi? Vocês são os executores dos projetos de vocês. E vocês têm a colaboração do mentor júnior. Então, inclusive, o mentor júnior, ele também faz coisas. Ele também vai fazer coisas. Se ele puder colaborar com vocês na execução também, ele também vai executar, tá certo? Mas vocês... Claro que menos. Ele vai estar resolvendo a burocracia. Ele vai fazer com que o ciclo, os processos aconteçam. Então, por exemplo, ele tem que garantir que vai ter mensagem todo dia sendo enviada com um relatóriozinho do que aconteceu no dia. Tem que garantir de que as plataformas lá do Incubem vai estar tudo certinho. Isso são as obrigações dele. Agora, vai ter que garantir de que quando você solicitar alguma coisa, ele consiga ajudar a encaminhar a solução do que você solicitou. Certo? Então, isso são as coisas que ele tem que fazer. O resto, vocês que definem. Certo? O planejamento também. O planejamento, ele tem que garantir que ele vai ter um planejamento do que vai ser executado nos próximos 15 dias. Isso são as coisas que ele tem que garantir. Vitor, Oi. Sim, Magno. tem uma pequena dúvida, inclusive apenas um assunto rapidinho, muito válido essa decisão de vocês de ouvir a nossa opinião sobre essa tomada de decisão com relação aos mentores sêniores e aos júniors. E uma coisa principal que você acabou citando também é que os mentores devem decidir quem eles vão seguir, porque eles se conhecem mais do que todos nós podemos conhecer a eles. Então eles vão saber qual equipe eles vão saber agregar mais. Exato. Tá? Então eu queria saber se, por conta que, não sei se você lembra, mas no ciclo passado tinham os 3 pessoas da equipe, dentre eles o mentor júnior, e os demais tinham uma porcentagem de atuação sobre o projeto deles e os projetos dos demais. Como o mentor júnior hoje, ele veio de fora, mas eu queria saber se permanece essa mesma questão, que o mentor júnior tem que dedicar obrigatoriamente os 100% ao mesmo projeto, ou vai ficar fracionado também. Isso, pronto. Isso foi um processo de aprendizado nosso. A gente tinha trazido essa premissa, né, de todos os executores poderem colaborar com projetos dos outros. No ponto de vista prático, 90% da energia de todos os executores foram dedicados ao projeto dele. Certo? Não houve tanta colaboração, apesar de, acho que a gente ter dito isso no começo, fez com que houvesse esse ambiente muito agradável entre todos os grupos e houvesse realmente
é quase como se fosse assim um momento de que você pudesse se livremente conversar sobre os outros projetos de forma tranquila. Mas no ponto de vista de execução na plataforma e a forma como a gente não conseguiu mensurar essas colaborações. Isso aí foi uma coisa que a gente está tentando ver como a gente consegue depois amadurecer mais isso para a gente conseguir mensurar essa colaboração com projetos externos, certo? De outros grupos. Por hora, como a gente não conseguiu fazer essa mensuração, a gente não haverá essa não é exclusividade, mas essa necessidade de colaborar com os outros projetos. A gente vai deixar isso mais orgânico. A gente quer que aconteça. Se vai acontecer ou não vai, certo? Aí a gente não vai penalizar uma pessoa que não colaborou com outro projeto de outra pessoa, certo? Então, vou dar um exemplo. A gente tem aqui me lembra aqui o nome dos projetos, que agora eu tô com dificuldade, Vi. Lab Cycle. Não, do novo. Made in Belo Jardim, Estúdio, Pronto, Geração vamos lá. Conectada. Eu já vou pegar e aqui. Rataí. O Estúdio e Geração Catalyse. Geração Conectada. Então, o Estúdio tá lá executando uma tarefa, mas Geração Conectada tem um skill lá. Eu vou fazer um invertido. A Geração Conectada tá fazendo uma tarefa lá, e Estúdio tem uma característica de um membro do grupo deles, que pode ser que seja muito útil. Por exemplo, uma dúvida de programação, e o Estúdio tem 3 programadores. Pode ser que ele chegue, Fulaninho, tu consegue me dar uma opinião sobre isso aqui? E aí ele vai lá e mostra, como é que vocês estão fazendo? Ele vai lá, entende qual é o problema, e ele vai apontar, por que tu não faz assim? Quer que eu ajude? Quer que eu ajude vocês a executar isso aqui? E ele vai lá e ajuda. Se isso acontecer, isso vai ganhar muito ponto de destaque com a gente. A gente quer que isso aconteça de fato. E aí, obviamente, os 2 líderes dos 2 grupos, os 2 mentores dos 2 grupos, vai saber que isso está acontecendo. E ele vai comunicar pra gente que isso rolou. Isso a gente vai ver isso com muito bons olhos, certo? A gente vai ver isso como um ponto muito positivo, tá? Ele tá falando aqui, Magno, que tem 5 programadores no grupo do... Agora, Ana, formula melhor essa Isso é um pergunta. problema, viu, Magno, para o grupo lá do Estúdio, porque vão precisar de ajuda aí com comunicação, vão precisar de ajuda aí para embalar esse produto aí. Mas me diz uma coisa, Ana, formula melhor a tua pergunta, porque eu não tô entendendo ao que tu tá se referindo. Como passou já o momento. Tudo isso é relacionado ao projeto? O que é que tu quer dizer com isso? Ela vai escrever. Vou precisar me ausentar agora, quando o vídeo estiver livre. Já foi, já. Massa, Artuzão. Inclusive, a gente tá gravando, né? E a gente vai disponibilizar no YouTube, certo? Para todo mundo, essa gravação do dia de hoje, tá? Então, aqueles membros que não participaram hoje da reunião, por favor, manda o link e pede para ele dar uma olhada nessa reunião de hoje, para ele estar inteirado de tudo que aconteceu. Eu cheguei tarde, aí eu tô perdida, mas é referente ao projeto que o grupo está fazendo. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu não sei, agora eu fiquei na dúvida. Qual é a dúvida de Ana? Deixa eu tentar interpretar aqui, tá, Ana? Se tu puder no microfone, talvez ajude a gente, mas... Fala no microfone se tu conseguir. Vê, o que eu tô entendendo aqui que tu tá... Tipo assim, Fala. no sentido de, tipo, pronto, o meu grupo, Catalyse, a gente vai fazer os negócios lá da velha e tal. Aí tudo isso aqui é referente ao que cada um dos grupos tá fazendo, né? Cada projeto, cada um dos grupos tá fazendo. Se for em relação à rotina, ou seja, o que é que eu fiz de ontem para hoje, o que é que eu fiz de hoje para amanhã e o que é que estou empacado, que são esses pequenos relatos que a gente quer que vocês consigam se organizar minimamente para a gente todo mundo tá na mesma página, certo? Então, o motivo pelo qual a gente quer fazer isso é para estar todo mundo na mesma página e saber o que é que está acontecendo, para evitar, certo, falha de comunicação. Esse é o principal motivo pelo qual a gente está fazendo. Além de ajudar nos relatórios, além de ajudar os mentores, além de ajudar várias outras coisas. Se for em relação a isso, sim é em relação ao seu projeto, certo? Então, esses pequenos relatos do dia a dia do projeto que você está envolvido, no seu caso. Se você for para outro, você que é o também Catalyse. complica. Assim, naquele dia, beleza, eu não fiz nada relacionado ao meu grupo, mas eu consegui colaborar na atividade de um outro grupo. Aí você menciona também. E aí você diz o que é que você conseguiu executar, tá? Pronto, então acho que era essa a dúvida. Teve uma hora também que Wilma, lá atrás, Wilma, ela perguntou se podia falar. Tu quer falar ainda, Wilma? Eu percebi que tu não conseguiu falar depois, eu acho. Eita, é verdade. Ela tá aqui ainda? Tá. Ela tá digitando agora. Tá de boa. Tá de boa, beleza. É isso, galera. Tem mais dúvidas? Mais questões?
Reuniões e como é que é isso aqui? Reuniões e progressos. Reuniões ou progressos em relação ao projeto já feito podem ser considerados no relatório ou só depois de hoje nos chats direcionados aos grupos? Ah, coisas que vocês já fizeram antes, né? Pode ser considerados no relatório ou só depois de hoje? Pode, só que aí você vai fazer um relatório Retroativo, né? retroativo. Você vai fazer um resumão do que vocês fizeram até agora. Pronto, isso seria uma coisa legal. Tipo, a primeira mensagem do grupo de vocês é do Ideaton até agora, o que é que a gente conseguiu realizar. Então, o que alguém vocês ajudar. avançaram. Então, eu vou criar aqui o grupo pra vocês, vou mandar todos os links lá no grupo, de cada grupo. Eita, ficou redundante, mas eu vou mandar no grupo do WhatsApp os links do grupo no Discord, tá, das equipes. E aí a primeira mensagem de vocês... Mas vai estar aqui, Vini, acho que nem precisa. A gente só comunica quando tiver feito todo mundo. E aí vocês... A primeira mensagem vai ser esse resumo do que vocês conseguiram... A primeira mensagem de vocês, né? No caso, vocês pra gente, né? E pra deixar lá registrado. Quais foram os avanços que vocês tiveram pós Ideaton? Caso não tenha tido nenhum avanço, tudo bem. Zero bronca. Porque acho que tiveram equipes que, como um bônus, né, fizeram isso. Adiantaram o tempo, Ganharam quase uns 15 dias, 20 dias aí, tranquilo. Mas as equipes que aguardaram, não tem nada errado, tá? Faz parte do processo, a gente tá realmente, oficialmente, iniciando agora. Jardim Digital, excelente dúvida. Excelente dúvida. Só uma pergunta, teve algum grupo que não se inscreveu ainda no Jardim Digital? Ou todo mundo se inscreveu no Jardim Digital? Se eu não me engano, as inscrições vão até o dia 22, no máximo. Mas eu quero, pra mim a inscrição vai até hoje, até segunda-feira, vamos pelo menos, até hoje não, mas vamos até terça, a gente cobra esse retorno. O de Mari também ainda não. Eita, é até amanhã. É até amanhã, então não é 22. Galera. Ui! Corre! Galera, por favor, se inscrevam. Sabe por que vocês se inscrevem? Mesmo que vocês não saibam o que é que vão apresentar lá. Na verdade, vamos lá. O que é que vai acontecer? O Jardim Digital, vocês não vão ter que fazer pitch. Respondendo a primeira pergunta de Vilma aí. De Wilma, né? Não vai ser necessário fazer pitch. Nem todas as equipes, nem todos vão fazer. Só os que realmente forem pro palco. O que vai acontecer é que vocês que estão entrando agora, nenhum de vocês, a gente tá levando e pedindo para ter essa apresentação. Já no caso dos grupos que estavam no ciclo anterior, que já estão num grau de maturidade muito maior, certo? Aí sim a gente tá vendo se existe essa possibilidade. Na verdade, vocês vão apresentar a pitch, mas não vai ser no palco. Vai ser tete a tete. Tete a tete. A pessoa vai ter uma bancadinha sua, certo? Um lugarzinho que a gente quer que vocês tenham uma apresentaçãozinha, um computadorzinho. Se tiver algum materialzinho, tudo bem, ótimo, certo? Aí você bota na sua bancadinha e vocês vão ter lá 3, 4 horas que você vai estar disponível para conversar com o público. Lembrando que é um dos melhores momentos que vocês vão ter, talvez ao longo desses próximos 4 meses, para trocar ideia e ajudar vocês nas informações que vocês precisam. Pode ser que vocês acabem conversando com pessoas que vocês não teriam acesso no dia a dia de vocês. Então, estejam preparados para improvisar. Esse é o ponto. Ô, Vitor, por favor. Eu queria fazer um comentário. E o Sebrae, para quem já se inscreveu, né? O Sebrae mandou uma mensagem. Diego, sabe? Zé Diego, do Sim. Sebrae? Ele mandou uma mensagem dizendo que as equipes, caso queiram, vão ter a possibilidade para participar. Ele havia falado que ia ser uma consultoria, mas ele mudou o termo de consultoria para, deixa eu só confirmar aqui, para uma oficina, onde os grupos vão poder apresentar os pitches, vai haver uma banca, vai apresentar a ideia e tudo mais, vão haver tipo uma banca, pelo que eu entendi foi isso, uma banca com opinião, sabe, de melhoria, para estruturar melhor a apresentação, alguma coisa do tipo. Que é uma coisa válida também para quem está aí em dúvida de alguma coisa do tipo. Eu acho excelente porque vocês vão ter visões externas. Vitor, Oi, Wilma, pode falar. porque quando no Hack and Play, que aconteceu em Caruaru, tinha lá a parte do Sebrae. Aí era como se fosse um rodízio, entendeu? Você apresentava o seu pitch de 3 minutos, tinha gente para assistir, e se alguém se interessasse, vinha no canto e falava com você. Mas sempre estava tendo pitch, entendeu? Aí é essa minha dúvida. A gente vai realmente apresentar de novo ou vai ter lá as cabinezinhas para cada equipe? O que é garantido é a cabine. O que eu sei que é garantido é a cabine. Eu acho que Magno... Mas fala aí, Magno, mas talvez tu tenha mais informação do que eu. Pelo que eu entendi, haverão 2 momentos diferentes. Um que seria a apresentação e outro que é o momento de exposição.
Lá, quando eu fiz o formulário, a gente escolheu os dois momentos, tanto de apresentação quanto de exposição. Aí eu marquei para os dois. O pitch seria um momento e a apresentação do pitch vai ser no mesmo momento do período de exposição. O período de exposição é separado por turnos. Serão nos dias 18 e 19. Não, nos dias 27 e 28. 27 e 28. Então, vai ter o turno da manhã e tarde dos 2 dias. Uma equipe vai ficar as equipes vão ser destinadas a ficarem expondo suas startups, por exemplo, no período da manhã do dia 27. Então, no período da manhã, é o período que ela já está pré-definida a apresentar o pitch. Caso ela queira apresentar em outro momento, ela lá, durante o evento, deverá consultar para saber se tem vaga para o horário que ela quer. No caso, vamos supor que é o dia 28 à tarde, entendeu? Aí ele estava me explicando que isso aí vai ser decidido lá na hora. Mas, a princípio, a apresentação do pitch vai ficar no mesmo horário. O horário, no caso, o horário específico vai ser definido lá. Vai ser durante o período do turno da manhã do dia 27, por exemplo. Entendeu? Aí, durante esse horário, vai ter a apresentação do pitch e a exposição. Na exposição, o stand lá não pode ficar sem ninguém em tempo nenhum. Tem que ter pelo menos uma pessoa para não ficar lá o stand sozinho, digamos assim, largado. Perfeito. Essas informações, é verdade. Eu já fazia quase um mês que a gente conversou com o pessoal do Sebrae e faz muito sentido. Eu acho que era isso mesmo que ele tinha dito. E pelo visto, o que eu sei também é uma coisa sobre o espaço do Sebrae. O espaço do Sebrae ele vai ser o seguinte. Ele vai ser um espaço aí de uns 100 metros quadrados, mais ou menos. E lá vai estar separado da seguinte forma. Vai ter como se fosse duas linhas, uma linha num lado, outra linha no outro, com as bancadas das startups, dos projetos que vão estar lá dispostos. E no meio desse espaço, entre um espaço e outro, existem umas cadeiras com a área de um palcozinho pequenininho, onde vai ser feitos os speeches. Então, o que eu estou entendendo é que é um espaço integrado. É um espaço onde os speeches estão acontecendo em paralelo às apresentações do pessoal nas bancadas. E aí, obviamente, como as pessoas já estão lá, vai ter esse rodízio, né? Um projeto por vez vai lá no palco e se apresenta. E além dessas apresentações de pitch, vão ter também as oficinas, vão ter algumas palestras. Eu acho que Vitória vai estar dando uma palestra junto com o Manuel sobre isso. Aí tem algumas palestras que vão acontecer, que vão ser promovidas pelo Sebrae. A gente estava até vendo se algum dos mentores da gente tem a disponibilidade para fazer palestra também. Mas é isso, certo? Então, sim, Magno, obrigado mesmo pela complementação aí das informações. Eu acho que é isso mesmo. Vai ter os momentos de pitch se vocês botarem lá no formuláriozinho, certo? Show de bola. Obrigado, Magno. Valeu mesmo. Claro que tá, mulher. Mariana dizendo... nós não achamos que estamos preparadas para isso, nós não nos inscrevemos. Tá, sim. O ponto é justamente esse. Existem equipes que estão lá, né, startups, empresas, enfim, que estão lá na etapa de ideação e na etapa de validação. Quem participou da primeira turma do berçário está em validação. Vocês estão em ideação. E tudo bem. São etapas diferentes. E é todo mundo verdinho mesmo. Todo mundo que está em ideação está verdinho. Não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum. Até porque o pitch de vocês, ó, tá afinadíssimo. Fique Misericórdia. tranquila, vai tá lindo. Ao contrário, vai ser um momento bom para vocês conseguirem maturar melhor isso, tá certo? As várias dúvidas que vocês têm em relação ao produto, pode ser um excelente momento para conseguir esclarecer mais os caminhos futuros, porque vocês vão conseguir fazer conexões com várias pessoas que vocês não teriam disponível no dia a dia de vocês. Veja, é possível que passe quase 100 pessoas num turno só para conversar com vocês. E essas 100 pessoas são pessoas que vêm, às vezes, de outros lugares do Brasil. Tem até investidores que vão estar indo visitar o Jardim Digital. Então, assim, aproveita esse momento para trocar figurinha. E, exatamente, leva a ideia assim, network, é isso mesmo. Conexões. Exato, Clara, exato. Leva a ideia. Desculpa, eu não ouvi. Oi, Jennifer, tu quer falar alguma coisa? Não consegui te escutar. Foi não. Tá? Deixa eu sem querer abrir o Tá bom, microfone. beleza, tranquilo. Então vamos recapitular, Vi, rapidinho, para o que a gente tem aqui agora, o que a gente falou, para vocês saberem aí como se orientar. Primeiro momento da reunião, a gente fez a introdução aqui, a gente conversou um pouquinho sobre as expectativas aí.
Os primeiros tarefas de vocês vão ser muito orientadas a fazer uma grande pesquisa, né? Uma grande olhar para o problema, o desafio e a solução que vocês querem trabalhar. Então, é se aprofundar nos números, nos desafios que tem, quem é que está fazendo coisa parecida com vocês. Então, isso vai ser a primeira sprint, né, dos próximos 15 dias. E aí, a gente também falou sobre outra questão também, que é fazer os relatórios diários, ou seja, a gente conseguir ter aí, responder 3 perguntinhas todos os dias, o que é que a gente conseguiu fazer de ontem para hoje, o que é que vai ser feito de hoje para amanhã, e quais são os empecilhos ou o que está empacando nesse processo de vocês. Então, essas são as perguntinhas que a gente vai tentar resolver diariamente, né? Então, são essas 2 coisas. Segunda para terça-feira, aí eu quero depois sugerir uma enquetezinha. Se vocês já puderem opinar, vamos fazer o seguinte, já opinam logo agora. Se vocês preferem segunda ou terça para a reunião, vou botar aqui, reunião de apresentação da plataforma de gerenciamento do Incubem. Vou botar aqui, Incubem, às 19 horas. Pronto. Então botem aí que a gente vai fazer a contagem depois. Aí tu me quebra, né, Yara? Yara, pode ser depois das 10, não? Rapaz, veja, eu sou papo pra toda obra, viu? Se todo mundo disser que é 10 horas... Que funciona? Ok, paciência, vamos nessa. Tô dentro. Bota terça, velho. Terça. Eu tenho aula na faculdade só na segunda de uma matéria. Ó, por enquanto, terça tá ganhando de qualquer forma, viu? E uma já botou terça, segunda, terça, 4 votos pra terça e 2 votos pra segunda. Lançamento da sprint, Não, pra falar sobre a plataforma. Ah. Certo? Incubem às 19 horas. Bom, tá, deixa rolar aí. Então, isso é um outro ponto. Então, entre segunda e terça-feira, a gente vai fazer a nossa reunião. Uma segunda reunião para falar especificamente sobre plataforma. Vou também convidar alguns mentores para ver se eles podem participar desse momento. Falamos mais sobre o que, Vi? Acho que são esses os principais pontos, né, Vi? Confesso que eu perdi o fio da meada, mas eu acho que deve estar por aí. Eu tô aqui organizando aqui as coisas para eles. Vamos também fazer para vocês aí os grupos de comunicação de cada um das squads, cada um dos projetos, certo? Que vai ser aqui no Discord, então a gente pede aí, reforçando a informação, pede para vocês deixarem de utilizar um pouco mais o WhatsApp e usar cada vez mais o Discord, certo? Para comunicações do trabalho de vocês. Então, vocês marquem os arrobas. Vocês também podem solicitar diretamente do Discord a participação de mentores, dos coordenadores. Então, fica muito mais fácil a gente poder colaborar e acompanhar o que está sendo executado. Lá também, nesses grupos de Discord, é quando vocês vão botar as informações aí das atividades diárias, o que é que vocês estão conseguindo avançar de um dia para o outro. Outra coisa também é que, na primeira mensagem do grupo, né, a gente pede para vocês mesmo, junto com os mentores júniores aí, se vocês tiverem tido algum avanço, desde o Ideaton até agora, certo? O que é que vocês conseguiram avançar? Ou seja, o que é que vocês conseguiram executar? Caso não tenham executado nada, não é um problema, é natural do processo. A gente só quer saber se teve algum avanço para a gente conseguir não ter que exigir de vocês as mesmas coisas que vocês já conseguiram executar em algum momento agora, anterior ao nosso. Então, isso acho que é outra informação. Acho que é isso. Acho que é isso, né? Pessoal, então, vamos fazer a contagem aqui depois das mensagens. Vamos fazer logo, Vi. Terça, geralmente na segunda tem reunião. Ficou terça-feira. Pronto, terça. Pessoal, então tá marcado. Vai ser na terça-feira a nossa reunião, certo? Às 19 horas. A gente vai fazer a nossa reunião da ferramenta do Incubem, para vocês saberem usar. E a gente vai deixar disponível também um link da reunião de hoje. E da terça-feira também a gente vai fazer um outro vídeo do YouTube, certo? Também falando sobre a plataforma, tá? Então a gente vai tentar ao máximo essas reuniões, a gente deixar gravado pra vocês. Beleza? Beijo. Um beijo pra todo mundo. Abraço, valeu. Boa noite. Tchau, valeu. pessoal. Acabou a gravação, parar.